Muito boa tarde a você que me dá o prazer da companhia nesta segunda-feira, você de Manaus, você de qualquer um dos 22 municípios que integram a Band em todo o Amazonas. Eu espero que você tenha passado um final de semana feliz, de lazer, entretenimento, repouso físico e mental e elevação espiritual para poder estar prontinho para enfrentar esta semana de batente e correr atrás das vitórias que você haverá de conseguir. Nós estamos torcendo muito. Muito bem? Bom, minha gente, daqui a pouquinho os temas do programa de hoje, né, temos duas matérias muito boas. Vou ter daqui a pouquinho o prazer de receber aqui para a gente conversar sobre um tema sempre polêmico, né, e acima de tudo lamentável, né, que é a questão da homofobia. Segundo levantamento da Associação LGBT do Amazonas, em 2012 nós tivemos 125 casos de violências generalizadas, né, contra homossexuais e 15 homicídios em 2012. Em 2013, nós tivemos 11 casos de homicídios e 94 casos de discriminação. Em 2014, este ano que a gente está finalizando, até o fechamento de outubro, foram registrados 207 casos de violência, tá certo? E 14 assassinatos contra homossexuais. Então é realmente uma situação que, infelizmente, né, algumas mentes continuam fazendo uso, né, daquilo que diz o dicionário, né, quanto ao significado da palavra homofobia, né, aversão irreprimível. Você não consegue reprimir a aversão que o sujeito tem, o medo, a repugnância, o ódio, né, contra pessoas homossexuais, né, sexo, né. Então a gente sabe que é uma situação muito agressiva, né, esse tipo de comportamento de certas pessoas. E a gente vai trazer hoje aqui, eu convidei com o meu convidado especial para a minha entrevista do dia desta segunda-feira, o professor Jefferson Pereira, que é professor do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Amazonas, o BFAM, e é o secretário-geral do Fórum LGBT no Amazonas. Portanto, a nossa entrevista do dia é sobre esse tema, homofobia, tá certo? Temos mais duas matérias, uma sobre Natal sustentável. Você vai ver como é que as pessoas conseguem transformar materiais recicláveis, aquele que vai para o lixo, em verdadeiras obras-primas de arranjos natalinos. Mas olha, uma beleza mesmo. Daqui a pouquinho você vai ver esta matéria. E temos também aí a providência que a Prefeitura Municipal de Manaus, através da Secretaria Municipal do Centro, à frente aí o nosso querido Glauco, secretário do Centro, né, está tomando, panfletando, divulgando, fazendo propaganda e chamando clientes para as galerias do centro. As galerias que hoje abrigam os ex-camelões, agora pequenos empreendedores, tá certo? São duas matérias muito interessantes e temos dois registros de aniversários a fazer também muito importantes. Tudo isso daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Muito bem, antes da nossa entrevista do dia, eu quero saudar aí os torcedores, fãs, né, de alguns campeões, tá certo? Que se consagraram já neste domingo, nesse final de semana, né? Aí os fãs do piloto britânico Lewis Hamilton, que na prova de Fórmula 1 de Abu Dhabi sagrou-se campeão, aliás, bicampeão de Fórmula 1. Realmente uma performance extraordinária nesta temporada do Hamilton, né? Uma corridaça e demonstrando assim, né, toda a sua categoria, título mais do que merecido, apesar de ter sido bem perseguido pelo seu companheiro de escuderia, o Nico Rosberg.
Tivemos a nível de Brasil, de futebol, o Cruzeiro, ao derrotar o Goiás, sagrou-se antecipadamente campeão brasileiro desta temporada. Aliás, eu acho e repito que os 2 títulos principais deste ano vão ficar com os mineiros, títulos nacionais, né? Eu creio que, pelo andar da carruagem, o Cruzeiro abocanhou o Campeonato Brasileiro e o Atlético deverá ser o campeão mineiro, né? Até porque o Cruzeiro agora vai festejar e tal, e de repente, me parece que é na próxima quarta-feira, né, o segundo jogo entre Cruzeiro e Atlético, e o Atlético está com um timaço também. E quero saudar meu querido Monteiro. Se você tiver aí aquele hino, né, do Vascão da Gama, para botar um BGzinho aí, vamos saudar a imensa, tradicionalíssima e querida torcida do Vasco da Gama, que ontem, com o empate em casa, com o Icasa, a torcida não muito satisfeita e tal, mas o Vasco da Gama conseguiu, né, de forma antecipada também, assegurar a sua subida para a primeira divisão do Brasileirão deste ano que vem. Levanta um pouquinho aí o hino do Bacalhau. Na terra brilhar, ilumina o mar. Pois é, eu fui dar a colher de chá e já vem o Monteiro aqui, o vascaíno, né? De 4 costados, me dizendo aqui no ponto, acabou a era Cruzeiro, 2015 só vai dar Vascão da Gama. Calma, Monteiro, calma, acabamos de subir esse degrau, não é isso? Mas parabéns a toda a torcida vascaína. E o meu Botafogo, falando em futebol, né? Ontem, ao perder mais uma vez, Chapecoense 2-0, estamos aí praticamente, né? Sabe aquela coisa de UTI, em coma, já não se mexe mais, não tem nenhum tipo de reação? Mortinho, quase, praticamente mortinho? É o meu Botafogo, ô meu pai do céu. Mas, o que fazer? O Vasco caiu no passado, levantou, Fogão, se cair, e deverá cair, ano que vem deverá ser a atração principal da segunda divisão e voltar no final do ano para em 2016 reintegrar-se à elite do futebol brasileiro, de onde ele faz parte com tanto mérito e com tanta honra. É coisa do futebol. Tá muito bem? Bom, minha gente, então Monteiro, prepara aquela vinhetinha, porque agora é hora de receber o nosso entrevistado do dia. Entrevista do dia. Vamos discutir homofobia, os dados, né, de agressões, violências e assassinatos de homossexuais no Amazonas não são nada agradáveis, e essa coisa da homofobia, como discriminação, como racismo, essas coisas feias precisam sair das mentes doentias de muita gente, né? Não aceitar é uma coisa, agora se revoltar, agredir, matar, né? Isso aí é insanidade, isso aí não é coisa de gente normal, infelizmente, né? Recebo com muito prazer o professor Jefferson Pereira, secretário-geral do Fórum LGBT no Amazonas e professor do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Amazonas, a nossa UFAM. Professor Jefferson, prazer recebê-lo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, antes de mais nada, boa tarde aos nossos telespectadores, boa tarde, Nonato Oliveira. Então é um tema instigante, é um tema importantíssimo nós discutirmos de fato a questão da homofobia na sociedade brasileira e na sociedade amazonense, né? Então a gente queria agradecer de antemão a oportunidade de estar aqui debatendo esse tema de tamanha relevância. Prazer é nosso, meu querido Jefferson. Jefferson, vamos começar assim falando sobre o fórum, né? O que é este fórum, né, LGBT aqui no Amazonas? Então, porque existe uma associação LGBT, sim, né? Uhum. E existe o fórum, né? Exato. Então, falando em termos de movimento social LGBT no Amazonas, hoje o Amazonas a gente poderia verificar enquanto 2 vertentes de atuação, 2 maneiras de entender essa atuação aí da população LGBT em busca dos seus direitos na sociedade amazonense. Nós temos aí a Associação Amazonense LGBT Amazonas, né, que também é parceiro nosso nessa luta, e temos também o Fórum LGBT Amazonas, no qual a gente está em uma gestão
junto com a coordenadora Sebastiana Silva e eu enquanto secretário do Fórum. Então são duas vertentes, duas direções, duas formas de intervir na sociedade, mas que na maioria das pautas comuns a gente está junto. São duas formas de organização da sociedade civil para pensar e refletir essa questão da discussão da homofobia. Não existe antagonismo, divisionismo entre os dois movimentos? Não. A forma que são linhas de pensamento diferentes. São formas de pensamento diferentes, de intervenção na sociedade, mas o objetivo é o mesmo, né, que é em prol da cidadania LGBT do nosso Estado. Então nós temos várias pautas em comum, dialogamos, e essa questão da homofobia a gente tem que mais unir força para poder superar essa mazela na nossa sociedade. Correto. Como cidadão, né, que é um dos integrantes e que comandam, né, o Fórum LGBT no Amazonas, que lida com esta causa, né, eu lhe pergunto, como é que você vê essa questão da homofobia, dessa rejeição, desta aversão, desse medo, dessa repugnância, né, de certas mentes, né, contra os homossexuais? Então é importante de mais nada falar que o fórum hoje, né, está sendo composto por 20 organizações. Nós temos organizações aqui da capital e também de outros municípios daqui do estado, do Alto Rio Negro, Parintins, Manacapuru, Novo Airão, dentre outros. E a ideia da organização do fórum é justamente essa, discutir as políticas públicas, intervenção e implementação das políticas públicas voltadas para a população LGBT, população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O fórum, assim como o conjunto de autores, né, que também a gente está fazendo essa discussão junto à academia, a Universidade Federal do Amazonas, o fórum e esses autores definem a homofobia como uma modalidade de violência, né, na qual você tira a cidadania e não reconhece a outra pessoa enquanto cidadão. Então, é um conceito ainda em disputa na sociedade para torná-lo crime. A gente esteve aí acompanhando todo o processo da PLC 122, que tramitou no Congresso Nacional. Infelizmente, foi apensado a discussão do Código Penal, né? Então, ou seja, protelou-se mais uma vez, mas é uma modalidade de violência, indiscutivelmente, que o Estado deve criminalizar. A gente tem os dados aqui, você falava já no início, o Estado do Amazonas vem aí liderando na região norte essa questão, infelizmente, né? Então já use o momento de criminalizar a questão. Professor, quer dizer que na região norte, né, a nível aqui dos estados que compõem a região norte, o Amazonas é o estado que apresenta índices maiores de agressão, de violência contra os homossexuais. Exatamente. Nós temos aqui ao lado, por exemplo, o Pará, né, a capital Belém é uma capital demograficamente assim, muito semelhante em termos quantitativos do termo da população, e a gente não vê essa expressividade desse preconceito, né, da maneira como acontece aqui no Amazonas. Então, não são dados somente do movimento LGBT, do Fórum LGBT, são dados consolidados, inclusive, pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. A gente está aqui com os relatórios do ano de 2011 e de 2012, que foram as duas publicações que houveram, e também dos dados do Fórum, que confirma esse crescente número de violações, né, contra a cidadania LGBT nas mais diversas áreas, e também a questão do assassinato mesmo, do homicídio. Correto. Você tem números, né, Jefferson, dessas estatísticas, né? Você pode enumerar para a gente? Sim, sim. A partir de 2011, 2010, né, até aqui? Então, nós temos aqui, no ano de 2010, a SDH ainda não havia publicado nenhum relatório sobre essa questão. Mas nós identificamos aqui, em termos de assassinatos, 2 assassinatos, né? No ano de 2010. Em termos de assassinato, em 2011 nós vamos ter 6 casos, em 2012 essa quantidade quase que triplica, nós temos aqui 15 casos, 2013 11 e 2014 até o presente momento 14 casos. 14 casos de homofobia letal, de assassinato, de homicídio. Em termos de violações, né, o preconceito mais geral, nós temos aqui, de 2011, 145 casos, 2012, 125, confirmados pelo relatório da Secretaria de Direitos Humanos no âmbito nacional,
2013, 94 e 2014, 207 violações aos direitos da população LGBT, seja na saúde, na educação, na habitação, no atendimento público aos seus direitos. Então é um quadro assustador, é um quadro que merece a atenção da sociedade, do poder público, de fazer uma intervenção mais contundente. Dos vários tipos de violência, né, tirando o maior, que é a questão do tirar a vida, né, do assassinar, das demais formas de violência, quais aquelas assim que você gostaria assim, de enumerar e fazer um comentário em cima, Jefferson? Então, o relatório também está apontando que a violência institucional, ela é ainda uma das grandes violências. Então, quando a população LGBT, o gay, a lésbica, a travesti, vai recorrer aos serviços públicos de saúde, ele e elas são discriminados, simplesmente pela sua orientação. Então, nós temos o caso emblemático das travestis, que recorrem ao Sistema Único de Saúde e, por vezes, são discriminadas por sua identidade de gênero, por sua orientação sexual. Então, Ô Jefferson, na prática mesmo, de que maneira ocorre esse tipo de discriminação? Essa é a discriminação social que você coloca. Institucional que você coloca. Você negligencia, aquela pessoa é preterida no atendimento, você não acolhe bem, você pode até atender, mas só o fato da pessoa chegar lá, você é olhado dos pés à cabeça, né? Então há um constrangimento logo na entrada. Primeiro que a concepção das travestis ainda hoje está muito associada à questão da prostituição. Mas por quê? Porque o Estado ainda não está assegurando condições para que esse sujeito possa efetivar de fato o acesso à educação, o acesso à saúde. Então, desde muito cedo, essas pessoas, a gente vem acompanhando alguns casos, e não são poucos, elas são expulsas de casa. A família não acolhe, o Estado também não acolhe. E qual a possibilidade de sobrevivência desse sujeito? A questão da rejeição já começa no círculo familiar, dentro da família, não é? Exatamente. Sobretudo, gays e lésbicas nem tanto. Porque gay e lésbica você tem ainda aquela questão de assumir-se posteriormente, mas as travestis que já trazem uma identidade de gênero diferente do seu sexo biológico, essa questão é muito mais acentuada. Agora, em termos de homicídio, a população, dentro do recorte da população LGBT que mais assassinado, em termos quantitativos, é a população gay, que é vítima de assassinato. Então, você não pode sequer expressar a carícia em público, na medida de que um casal hétero também realiza, que você é vitimado. Nós temos, inclusive, uma lei aqui estadual, a Lei Ordinária 379 de 2006, que já vai coibir determinados atos. A gente entende que é um avanço em termos de legislação do nosso Estado, mas que ela precisa ser reatualizada em alguns pontos. É um apelo... Essa lei já é vigente? É vigente, desde 2006, aqui no Estado. Ela vai proibir algumas coisas, por exemplo, discriminar casais homoafetivos de acessar os serviços públicos de saúde, de educação, entre outros. A questão do motel, a questão da sociabilidade, da possibilidade de afeto e carícia em público. Então, ela já vai trazer esse campo normativo. Porém, ainda não na perspectiva de criminalizar de fato. Então, é isso que deve ser avançado, a questão da criminalização. É uma lacuna ainda no estado do Amazonas. Perfeitamente. Você me dizia que vocês estão postulando aí uma coisa que já existe em outros estados brasileiros, que é uma delegacia contra crimes, que você falou, crimes de ódio, que não se relaciona só à questão do ódio contra o homossexual, mas uma série de outros tipos de ódios também, não é isso? Que você nos falasse se você vê possibilidade da criação desta delegacia aqui no Amazonas também. Exato. O Fórum LGBT ele tem uma parceria junto com a OAB, junto com o Conselho Regional de Serviço Social, CRES, Conselho Regional de Psicologia. Então a gente tem esse leque de discussão e uma das propostas palpáveis, concreta que nós temos é a criação, a necessidade da criação, realizada pelo Governo do Estado, a partir da Secretaria de Segurança Pública, de uma delegacia especializada para tratar crime de ódio, delito de intolerância. Então, essa delegacia seria uma possibilidade de atender e de investigar de fato os casos que estão sendo noticiados, um acompanhamento, uma resolutividade. Então, é uma experiência, não é uma experiência nova enquanto o Brasil, já acontece no Rio de Janeiro, já acontece aqui
aqui no nosso vizinho, né, o Pará, já tem essa experiência com outro nome, mas já existe. Então é um tipo de estrutura que é fundamental para a gente coibir essa modalidade de violência. Uma outra discussão nesse sentido é que o Amazonas tem avançado em termos de resolução das portarias para assegurar o nome social a travesti e transexuais, né? Então a SEAS realizou, a SEDUC, a própria SSP, a SEJUS, porém nós ainda não estamos encontrando uma operacionalidade concreta, pessoas chegar e fazer o boletim de ocorrência, denunciar a homofobia e lá ter, né, seu direito assegurado da sua identidade de gênero. Então isso ainda não é realidade no Amazonas. Houve um avanço em termos de resolução, mas nós precisamos que o Estado operacionalize de fato essa questão, né? Seja no âmbito da segurança pública, no âmbito da saúde, quando você é atendido pelo teu nome social, da SEDUC, no âmbito da educação, quando o professor faz a chamada e você tem por direito, né, chamar o nome social das travesti transexual para evitar constrangimento. Então, existe alguns avanços nesse sentido em termos de resolução, mas a operacionalidade das políticas públicas, infelizmente, no Amazonas ainda deixa aquém. Perfeitamente. Eu li no jornal A Crítica de hoje, a matéria que tem sobre esse tema, né, homofobia, e passa alguns resultados estatísticos, né, da homofobia no Amazonas, que a presidente da associação do movimento LGBT, ela dizia o seguinte, que uma das coisas lamentáveis, né, que, por exemplo, alguns policiais, né, no trânsito, por exemplo, ou em outras situações, quando o homossexual apresenta a sua carteirinha, vocês têm uma carteira social, né? Sim, no caso do segmento das travestis e transexuais. Isso, né? No caso dele. Sexo biológico é um e a identidade de gênero é outro. Perfeitamente. Aí tem a questão da carteirinha. O cidadão se chama, tem o nome masculino e na carteira social tem o nome feminino, né? Diz que há uma reação negativa, né? Uma rejeição, né? A polícia, alguns policiais em alguns setores não aceitam esta carteirinha social. O que você tem a dizer sobre isso? Então, a sociedade civil, a sociedade no geral, ela tem dado algum espaço de reconhecimento do direito da população LGBT, né? Um exemplo disso é a questão do casamento, da união homoafetiva. Essa discussão já não tem como ser posta debaixo do tapete. Agora, o entrave que a gente visualiza é que a legislação ela está aí, né, em termos de resolução, porém a operacionalidade dessa legislação que o Estado tem que avançar. Então, e como é que se avança? Um dos pontos é justamente esse: capacitação, formação para o servidor público, seja na área de segurança pública, os policiais, na área de educação, na área da saúde, para poder tratar, saber lidar, qual é a abordagem, qual a forma que você vai fazer esse procedimento. Então, é fundamental. Os policiais, a gente já teve um avanço, algum diálogo nesse sentido, mas infelizmente ainda acontece casos de que você é abordado de maneira incoerente, né, simplesmente pelo fato da orientação sexual ou da identidade de gênero. Então a saída que nós acreditamos enquanto movimento social é formação, é capacitação nesse horizonte de cidadania para a população LGBT. Perfeitamente, Jefferson. Bom, a gente está aqui num papo franco, né? E com uma pessoa intelectualizada, né, uma pessoa que expõe com profundidade, conhecimento, domínio, né, a situação. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, interpretando, não os homofóbicos, que a gente ojeriza, né, mas alguns que consideram determinadas atitudes, né, de homossexuais, digamos assim, inconvenientes ou agressivas. Não que lhes leve a se revoltar e a matar, não, mas que, né, eu pergunto, o fórum e os movimentos, né, LGBT, abordam de vez em quando essa questão de, vamos ver aqui também, bom, a gente está cobrando isso, vamos ver agora aqui em termos de algumas inconveniências que nós precisamos coadunar, né, com o modus operandi da sociedade, ou de alguns mais exigentes, né? Eu lhe pergunto, nessa linha de autocrítica, assim, vocês conversam e debatem também certas situações? Sim, com certeza. Uma das discussões que a gente levanta
é que nós não temos essa... Se você me permite, Sim. Sem cortar, quando eu vinha para cá mesmo, eu conversando por telefone com um amigo meu, né? E ele dizia, e aí, qual vai ser a entrevista do dia? Ele é fã, ele não perde, quer saber logo qual é a entrevista do dia, né? Olha, o tema hoje é polêmico, né? O tema hoje é homofobia. Serpa, quem vai lá? Eu falei, tá? Ele disse, não, eu sou uma pessoa extremamente liberal, né? Faz uma pergunta, interpretando muita gente que pensa como eu também. Vamos imaginar, você está aqui com a sua família, com seus filhos e tal, num lugar aberto, num barzinho, num shopping, enfim. Aí de repente entra um casal, né? Um casal de homossexuais, senta, 2 jovenzinhos, ou enfim, qualquer idade, não importa. E aí, namorando, daqui a pouco vão aos beijos, aos abraços e tudo ali, a questão da família e os filhos aqui, né? A questão daquela preocupação e tal e tudo mais, né? Ele disse, não, faz essa pergunta, como é que ele vê essa pergunta foi muito elegante, né? Como é que, ele disse, muita gente já se queixou assim, porque também alguns, eu acho que até o casal homem e mulher, né? O casal mesmo, homem e mulher, o hétero, né? Às vezes tem certa parcimonia de tascar um beijo na boca no meio de todo mundo, às vezes, né, tem um certo... E às vezes alguns casais homossexuais, eles na verdade vão de uma forma mais assim, digamos assim, abusiva, né? Ali e tal. Uhum. Então ele pediu que eu fizesse essa pergunta, eu estou lhe repassando ipsiliter, tá certo? Para que você se posicione quanto a essa situação. Então, acho que o primeiro ponto aí é que o fórum, a gente não tem essa defesa de... digamos assim, endeusar ou satanizar qualquer que seja a orientação sexual. Agora, claro que a gente tem que ter uma linha de bom senso, né, do local que está, da forma como está. Isso depende muito de cada um também, certeza, de cada cabeça, né? Mas isso a gente dá orientação, né? Todas as pessoas que são filiadas ao fórum, a gente tem sim essa consciência, né? Agora, a gente também faz a crítica no sentido de que na sociedade há 2 pesos e 2 medidas. A gente não está defendendo aqui essa questão do relacionamento abusivo, da forma de carícia explícita, etc. Não se trata disso. Mas por que determinados locais públicos, a orientação sexual, que é uma das orientações heterossexual, pode, andar de mãos dadas, dar um beijo no seu companheiro, na sua companheira, e por que o outro não pode, né? Então é isso que está posto, o respeito a toda e qualquer orientação sexual. Agora jamais o fórum vai se posicionar, né, frente a um fato explícito, etc. Isso daí não faz parte do horizonte nosso. As inconveniências, elas existem não são paradas de todos os lados. Exatamente. Né? Infelizmente, é uma questão exatamente. Agora a gente tem esse horizonte de respeito, né? De respeito a toda e qualquer orientação sexual. Por isso que a gente tem a bandeira da diversidade sexual. Nos nossos eventos, vários casais heterossexuais participam, os nossos amigos, tá entendendo? Então essa discussão, ela não está somente atrelada exclusivamente à população LGBT. Ela é um tema da sociedade e toda e qualquer orientação sexual deve ser respeitada, deve ser valorizada. Esse é o entendimento nosso. Perfeitamente. Professor Jefferson Pereira, foi um prazerzão, de minha parte estou satisfeito, esteja à vontade para acrescentar mais alguma coisa que queira acrescentar, se comunicar com a sociedade de um modo geral, né? Tá certo? E sabe que foi um prazer poder recebê-lo e a gente abordar esse tema, né, complexo, ainda de difícil entendimento para determinadas cabeças, né? A sociedade, ela reage através dos seus vários segmentos de linha de pensamento da forma mais variada, não é isso? E aí tem que haver aquela flexibilidade mesmo, de lado a lado, né? Para a coisa poder, então, caminhar, né? Mas a gente quer que menos agressão haja, ou nenhuma agressão, se possível, menos gente, menos homossexuais assassinados, ou se possível, ideal, ninguém, né, mais mate, porque a pessoa tem uma aptidão, né, uma preferência sexual, tá certo? E que, na verdade, esse tipo de homofobia ou qualquer tipo de discriminação, na verdade, seja varrida das mentes das pessoas, né? Queria mais uma vez agradecer a oportunidade do programa, Nonato Oliveira, muito obrigado. E falar para a sociedade que é um tema que nos exige aí alguma reflexão, né, uma flexibilidade, relativizar alguns valores, para poder a gente compreender
e acreditar, de fato, na construção de uma cultura de paz, na construção de uma cultura de cidadania. A gente tem aí, infelizmente, esse quadro de homofobia que ainda é subnotificado, a gente sabe que os números, infelizmente, são maiores, mas que o Estado brasileiro, o Estado do Amazonas, deve haver, sim, essa intervenção mais política para operacionalizar as políticas públicas. Tenho certeza que é uma pauta que a sociedade está acolhendo, né? A todo momento está discutindo a favor ou contra, mas está se posicionando, e a partir daí a gente acredita que um dia nós consigamos superar essa mazela que é a homofobia. Obrigado. Com certeza. Foi um prazerzão. Muito obrigado, professor Jefferson. Tá certo? Obrigado. Estamos às ordens. Tá legal? Sucesso aí ao movimento. Meu diretor de TV, meu querido Monteiro Vasco da Gama, né? Aí, feliz por ter subido e voltado à primeira divisão. Vamos isolar, Monteiro, o segundo intervalo. Vamos tocar direto. Tá legal? Que tem registros a fazer, temos mais 2 matérias. Eu não quero hoje deixar de jogar no ar tudo aquilo que eu tenho que eu anunciei. Tá muito bem? Vamos então direto. Primeiro eu quero parabenizar a Rádio Difusora do Amazonas, que completa 66 anos hoje, né? 6 décadas e mais 6 anos. Eu tenho por essa emissora um carinho muito grande, né? Trabalhei muito tempo lá, fui chefe do departamento esportivo por 4 anos e fiz grandes e queridos amigos, e não só por isso, né? A Difusora é um patrimônio da comunicação desse Estado, né? Uma emissora que já perdura por 66 anos, e quando uma empresa, né, dura tanto, é porque ela é boa, porque o que é ruim não resiste no mercado, né? Seja qual for o segmento de atuação. Então eu quero parabenizar a Difusora, né? Aí, queridos amigos que eu tenho lá, o nosso querido Josué Cláudio de Souza Filho, que hoje está um pouquinho afastado da rádio, porque preside o Conselho Tribunal de Contas do Estado. Temos lá a nossa querida Carminha Miranda, temos lá os irmãos Anzoateg, o Daniel e o André, filhos da nossa saudosíssima e querida Maria da Fé, a Fezinha. Temos o nosso querido e líder de audiência em rádio, Valdir Correia, o garotinho, figura pela qual tenho um carinho muito grande, grande profissional, grande amigo, e um homem que, né, é formador de opinião e faz o rádio autêntico, sério, verdadeiro, eclético. Grande abraço ao meu querido Valdir Correia, que também é diretor comercial da empresa. Grande abraço a nomes consagradíssimos, né? Jurandir Vieira, que é um patrimônio, né, em ação, talvez um dos mais antigos homens de comunicação do rádio amazonense. Edson Melo, né, professor de rádio, né, que figuras maravilhosas, né? E os saudosos Carlos Carvalho, grande narrador, o Homem Gol, tá certo? O nosso querido e saudoso, grande querido amigo irmão meu, senador João Bosso Ramos de Lima. Enfim, figuras maravilhosas, né? Os irmãos André e Daniel, já falei, né? Enfim, figuras extraordinárias. Paulo Guerra, né? Que comanda o Jornal da Manhã, da Difusora. Enfim, a toda a Difusora, grande abraço ao meu querido Fred Lobão, né, que comanda aí o Giro de Notícias aos finais da tarde. Figuraças, né? Figuraças. Grande abraço, felicidade a todos da Difusora, que é uma emissora realmente líder em audiência e que é uma história dentro da história da comunicação do Amazonas. Segundo registro, quero aniversariar, quero parabenizar e mencionar, né, aqui com muito carinho, o aniversário da doutora Cecília Marreiros Neri, diretora do Biocenter, ela que com o nosso querido Edmundo Neri Filho e o Rodrigo Neri, né, o Edmundo Júnior, comandam, né, aí o Biocenter, um dos patrocinadores do nosso programa, e a doutora Cecília é minha irmã querida, tá certo? Então estão aí fotos dela, alguns momentos, né, felizes, porque neste sábado, dia 22, ela completou data, né? E a festa foi realmente maravilhosa, aí no buffet, em um buffet reservadíssimo, tá certo? Aí no Parque 10, olha aí, fazendo os quitutes, né? Aí com
com os irmãos todos, né? Só faltou o João aí, que não está aí, né? A Mana Valda já não está conosco, mas a Cecília, a Alto, o João, aí com seu maridão fazendo careta, doutora Edinha, uma figura, né? No momento de carinho, tá bem? A gente quer aí com o Rodrigo, enfim, realmente um momento, foi um momento muito especial, porque trata-se de uma pessoa realmente muito especial. Farmacêutica, bioquímica, de mão cheia, grande filha, orgulho do papai José e da mamãe Luci, grande irmã, grande esposa, grande mãe, grande tia, grande tudo, né? É um ser humano realmente assim maravilhosa, né? Um espírito protetor muito grande, sempre linkada nos assuntos da família, e a gente quer desejar a Amanda Cecília todas as bênçãos e que tudo de bom que ela tem na vida continue se multiplicando para que ela continue sendo muito feliz, fazendo a felicidade de todos nós, de todos os seus. Parabéns, mana querida, a homenagem aqui do Ação na TV, com você e por você se sentindo muito feliz. Tá legal? Bom, minha gente, eu tenho aqui duas matérias, não sei se vai dar para jogar as duas no ar, mas esta aqui, Monteiro, do Natal Sustentável, realmente é uma beleza. Vocês vão ver como o seu Manuel e a dona Francisca, eles transformam produtos, artigos, né, materiais recicláveis, tá certo? Em verdadeiras obras de arte, de arranjos natalino. A matéria é do repórter Band Cidade, Luciano Martins Monteiro, bota na tela pra gente. Papelão, jornais, garrafa PET, produtos que estão no nosso dia a dia e, acredite, podem também virar até árvores de Natal. Seu Manuel se dedica a ensinar o reaproveitamento do que seria lixo e ele garante, nessa época, o lixo pode se tornar também artigos natalinos. Esse material que chamamos de lixo, que na verdade não é lixo, é um resíduo sólido que poderá ser transformado em tantas outras peças, gerando rendas para tantas famílias que, infelizmente, não por causa dela, mas por causa da situação que passamos, não tem renda. E os que têm já é uma renda extra que gera, entendeu? Aqui se aprende de tudo um pouco. Fazer árvore, por exemplo, de revista velha, essa aqui nem parece, mas foi montada com 3 revistas. Esse anjo aqui foi feito do mesmo material, uma ideia que certamente vai mudar a forma de pensar de muita gente sobre a reciclagem. É isso que Dona Eva vai fazer nesse Natal, decorar a casa com artigos natalinos reaproveitados. Eu vou fazer, na verdade eu já escolhi até os que eu fiz aqui para dar de presente, mas eu vou fazer também para minha casa. Essa árvore foi toda confeccionada com garrafa PET. Se você tem interesse em fazer uma dessas, não é muito difícil, basta ter o material e tempo para montar. Trabalhando há pelo menos 2 anos na área ambiental, essa pedagoga diz que é gratificante ter oportunidade de ensinar pessoas a reutilizar o que seria jogado fora e que hoje são alternativas para ganhar um dinheiro a mais no fim de ano. Tem diversas ideias que você pode trabalhar com isso. Faz só a bota? Não, gente, não faz só a bota. Você faz árvore de Natal, você faz guirlanda, tem gente que faz flores com ela. Então, a garrafa PET tem 1001 utilidade. A revista também, certo? O papelão também, gente. Então, nós estamos acostumados a olhar para esses igarapé e está todo sujo. Isso aí você está tirando do meio ambiente, você está deixando de poluir o meio ambiente e transformando aquilo que todo mundo chama de lixo em algo vendável. É daqui que saem ideias que mudam o cotidiano de uma pessoa. O papelão que antes era jogado no igarapé, hoje é trazido até esse espaço para ser transformado em oportunidade de gerar renda. Nós temos muito mais a fazer, tem muito mais a fazer. Então, povo, por favor, ajude-nos a aproveitar esse material e transformar em peças. Vamos contribuir com o meio ambiente. Ele pede socorro. O que aprendeu aqui, Dona Eva vai levar para a família e ensinar as futuras gerações. E tem muita facilidade a gente conseguir, né, esse material e aprender também, porque às vezes você quer dar um presente e não tem dinheiro, aí você vem, faz, aprende e já vai dar o presente, né, pro seu neto, como eu falei, pro neto, pra irmão, pra quem quiser, né, pra filha. E é muito bom, né, eu gostei muito.
É com o pensamento de utilizar o que seria lixo que seu Manuel e Francisca ensinam o reaproveitamento de produtos recicláveis. E Dona Eva é um exemplo vivo de que o lixo não pode mais poluir os rios e igarapés da nossa cidade e assim levar para as outras pessoas a oportunidade de fazer artigos natalinos e render bons lucros nesse Natal. Muito bem, seu Manuel, muito bem, dona Francisca, é isso aí, transformar o lixo, aquilo que se joga fora, né, em obras de arte, em luxo, coisa maravilhosa, né, muito bacana, parabéns, tá certo? O mundo ainda vai aprender a transformar o lixo em coisas úteis, tá certo? E, na verdade, né, desobstruir o planeta de tanta sujeira, aproveitando tanta coisa que, ao invés de ser jogado fora e agredir a natureza, devem e podem ser reciclados. Um grande abraço a você de Manaus do Interior. Amanhã, 1h15, programação na TV com você e por você. Grande abraço e até lá.